A depressão, ela é uma outra situação em que a nossa possibilidade de fazer escolhas e de ser livre fica muito comprometida e fica muito restrita. A gente fica aprisionado em sentimentos, geralmente relacionados à tristeza, e esse aprisionamento nesses sentimentos interfere muito no nosso estar no mundo e nas nossas relações. No nosso vídeo em que a gente tratava sobre a liberdade, eu disse para vocês que a liberdade está relacionada à nossa capacidade de estar aberto para o futuro, de ser lançado para o futuro. Baseada lá no Heidegger, eu falei isso para vocês. E aqui, na depressão, nessa situação específica, é interessante porque há uma mudança no sentido do tempo, há uma mudança na vivência do tempo. A gente não se sente, quando deprimido, lançado no futuro. É como se o futuro se fechasse. O futuro que é aberto, que nos é dado como aberto, ele se fecha. A gente só fica aprisionado no agora, em sensações e sentimentos do agora. E geralmente essas sensações e sentimentos estão relacionadas à angústia e à tristeza. Esse aprisionamento em sensações que estão relacionadas ao tempo do agora, ao tempo do presente, faz com que a gente não consiga se projetar no futuro, e isso faz com que a nossa vida perca o sentido. As coisas perdem o sentido. O trabalho perde o sentido, as relações perdem o sentido, os projetos perdem o sentido, os prazeres perdem o sentido. Aliás, sentido tem a ver com projeção no tempo, projeção no futuro. Ele tem a ver com direcionamento. Dado que a vivência é só do sentimento de tristeza e de angústia do agora e não se projeta futuro, a vida perde o sentido. É por isso que quando a pessoa está deprimida, ela não encontra mais links nas coisas, porque a vida perde o sentido. E o que gera a depressão? Para responder essa pergunta, eu vou chamar um psicanalista inglês, que eu acho muito interessante, o nome dele é Winnicott, para ajudar a gente. Winnicott, ele diz assim, a depressão geralmente está relacionada a sentimentos de culpa, e sentimentos de culpa ligados a uma dificuldade da gente lidar com a nossa agressividade, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações que são destrutivas. Desde criança, na verdade desde bebês, nós temos impulsos destrutivos, impulsos agressivos. Veja que eu não estou falando de destrutividade e agressividade relacionada à violência, mas nós temos comportamentos e sentimentos agressivos. E a gente precisa integrar esses sentimentos agressivos e esses sentimentos destrutivos ao amor, ao afeto, que a gente também vive, que a gente também tem esses sentimentos. A dificuldade para o Winnicott do depressivo, e que faz com que ele sinta muita culpa, é de integrar esses sentimentos, o amor à agressividade. E pitadas, aspectos, tons de agressividade nos compõem, fazem parte da gente e essas pitadas, esses tons de agressividade fazem par com o amor. E a gente integrar essas duas coisas, assumindo inclusive as nossas agressividades, é uma conquista para a maturidade. E é uma conquista que faz com que a gente se responsabilize, inclusive, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, com que a gente assuma o que fez. Lembram que a gente falou no primeiro vídeo que liberdade não é fazer o que quer, mas querer o que fez? Então a gente se integrar nesses sentimentos de afeto e de agressividade também fazem parte do ser livre, para a gente conseguir se responsabilizar pelo que fez, para a gente conseguir ser autor da nossa vida, se responsabilizando pelas nossas escolhas, pelos nossos atos, pelo que a gente disse. Então, a gente está dizendo que a depressão é um outro momento de restrição da nossa liberdade, da nossa capacidade de vir a ser, de fazer escolhas, e que é um momento em que precisa ser cuidado. Se ele é recorrente, se ele persiste por algum tempo, ele precisa ser cuidado por um profissional para que ele possa se transformar, para que a pessoa possa se integrar, compreender o que está acontecendo com ela, que culpas são essas, e para que isso possa passar.
Se você percebe que está se sentindo triste, que a vida perdeu sentido, que você não está conseguindo fazer conexões com o que está presente na sua vida em termos de trabalho, de relações, e isso está presente há muito tempo, procure um profissional. Vai ser importante você pensar sobre isso e entender o que está acontecendo com você, e isso vai te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo.